Em 2024, eu vivi um milagre através desse louvor e hoje eu posso contar um testemunho. Em dezembro de 2024, nós começamos a alavancar novamente a Delicious. Na verdade, a gente estava num momento bem certo da nossa lanchonete, da nossa marca. Estava tudo bem entre nós, né, nossa família, com saúde. E nós estávamos em uma nova fase no nosso empreendimento. Tínhamos feito o bolo de açaí, né? A gente já trabalhava com açaí. E aí fiz o bolo de açaí, deu muito certo. E eu comecei a apresentar em eventos em que a gente participava. A nossa marca, o nosso empreendimento estava sendo convidado para participar de eventos, feiras, e nós estávamos começando a retomar a nossa marca, fazer ela crescer novamente. No comecinho de dezembro de 2024, a gente participou de uma feira de empreendimentos, e aí a gente fez a demonstração do produto, muita gente gostou. A gente não vendeu tanto porque era uma novidade, mas a gente demonstrou bastante, muito, e começou a cair no gosto do povo, o povo começou a se agradar. E a partir desse evento, a gente recebeu um convite para participar de um outro evento já ainda em dezembro. Eu acredito que uma semana depois, mais ou menos, a gente recebeu um convite para participar de um evento. Um dia antes, né, a gente estava se preparando para tudo que a gente ia precisar. E aí eu fui preparar o bolo, porque a gente ia vender, além do açaí, a gente ia vender o bolo de açaí também. E também fazer a demonstração novamente. Eu estava super ocupada, super atarefada, resolvendo tudo, separando tudo que teria que levar para o evento e preparando o bendito do bolo. E aí meu marido ficou com a Arielle, tomando conta dela. Ela nesse dia estava super trelosa, ela nunca foi de fazer muita trela, mas ela, em específico, nesse dia, ela estava subindo em tudo, trelando em tudo, mexendo em tudo que podia e que não podia, né? Então meu esposo ficou totalmente dedicado para cuidar dela e eu dedicada em resolver tudo que tinha que adiantar para o dia seguinte, que era do evento, e o evento iria acontecer o dia inteiro. Então eu iria logo pela manhã para participar do evento o dia inteiro, enquanto meu marido, não lembro ao certo, mas eu acredito que ele iria ficar comigo e a minha filha com a minha sogra, alguma coisa assim. Mas foi uma correria e aí, por ela estar muito trelosa, ele ficou especificamente tomando conta dela. Eu estava muito animada, muito ansiosa e estava em um momento de intimidade com Deus, porque eu passei boa parte do dia ouvindo muitos louvores. E nesse momento, eu já tinha colocado o bolo no forno, ele já estava assando e eu estava com medo de atrasar todo o material, né, de ficar pronto, porque isso já era, acho que, umas 7 horas da noite, mais ou menos. E aí eu pedi para meu marido adiantar e fazer o brigadeiro que iria para cima do bolo, que a gente iria colocar como calda do bolo. Só que o bolo em si não estava pronto ainda. Então, ele foi fazer o brigadeiro para mim, enquanto o bolo ainda assava, e eu continuei fazendo as coisas, porque pra mim atrasar tudo, e no outro dia eu precisava da casa toda limpinha, porque eu não iria estar em casa. Então eu fui pra pia lavar todos os pratos, porque, como vocês sabem, a gente inventa de cozinhar e sujar muito, ainda mais fazer bolo. E aí eu fui pra pia fazer toda a lavagem de pratos. E aí a minha filha ficou por ali, por perto da gente, brincando, correndo, trelando. E a gente meio que se desligou dela, né? Porque meu marido ficou no fogão fazendo brigadeiro e eu de costa na pia, lavando os pratos. Então os dois ficaram de costa pra ela, mesmo a gente sempre olhando ela, mas ainda assim a gente ficou de costa. Foi exatamente nesse momento que eu estava ouvindo esse hino. Eu não conhecia ele muito bem, mas eu estava ouvindo ele, eu ouvi repetidas vezes, porque eu achei ele lindo, perfeito, e aquele era um momento adequado, porque enquanto eu fazia as coisas de casa, eu também adorava, eu também louvava, e eu estava lendo um momento muito forte de intimidade com Deus, e eu sentia fortemente a presença de Deus através desse louvor. E eu ouvi ele inúmeras vezes, e enquanto ouvia, eu me emocionava, eu chorava, enfim, foi algo muito tremendo naquele dia. E enquanto eu ouvia aquele hino mais uma vez, a Arielle inventou de subir em uma fruteira. Uma fruteira muito conhecida, aquelas fruteiras, né, meio que eu acho que é ferro, o material, alumínio, não sei, que normalmente tem a pedrinha quadradinha de mármore em cima. A fruteira estava completamente vazia, desocupada, porque eu havia tirado ela de dentro de casa, deixei do lado de fora por semanas, e depois eu não sei porque eu inventei de colocar para dentro de casa novamente. Então ela estava vazia, estava leve, o único peso era realmente do mármore. E aí, como ela foi escalar a fruteira, é óbvio, não aguentou o peso dela e virou. Com um susto eu olhei rapidamente e eu vi que a pedra tinha caído, eu vi que a pedra havia quebrado, só que do jeito que eu vi, né, na minha mente, a pedra tinha quebrado na perna dela, e aí eu já me desesperei, porque uma pedra daquela quebrar na perna da criança seria já algo terrível, e veio 500 cenas
na minha mente. Eu corri, fui pegar ela no colo e eu só sabia dizer: meu Deus, meu Deus, meu Deus. E meu marido perguntava: o que foi? Ele preocupado porque a menina chorava muito e eu só sabia dizer: meu Deus. Era tudo que eu dizia. Nesse exato momento, eu vi que a pedra não havia caído na perna dela, e sim em cima da mão. Quando eu olhei para a mãozinha dela, já estava sangrando e inchada. E aí foi quando eu me desesperei ainda mais. Peguei um pano, eu acho que um pano de prato, não lembro mais ao certo, mas eu peguei um pano e coloquei na mãozinha dela para estancar o sangue. E eu só sabia chorar, me desesperar e clamar por Deus mesmo. Só dizia: meu Deus, era tudo que saía da minha boca. Naquele exato momento, meu marido também ficou muito desesperado quando viu que a mão de Arielle estava sangrando bastante. Já ligou para a mãe dele, avisando que a gente estaria levando a Arielle para o hospital. E a gente já começou a pensar em o que fazer. A gente não tem carro, não tinha carro em casa, até hoje não tem. E aí a gente chamou um Uber, fez com que aquele sangue não ficasse pingando para não sujar o carro do Uber. E como eu estava com o bolo no forno, eu não acompanhei meu marido. Meu marido levou a minha filha para o hospital e eu fiquei aguardando o bolo assar, porque na minha cabeça aquilo ia ser algo muito passageiro, Deus não ia permitir nada além de um susto. E eu fiquei esperando o bolo assar. Nesse momento de espera, eu comecei a organizar algumas coisas, a bolsa da minha filha, umas coisas pra gente, lanchinho pra ela. Comecei a organizar algumas coisas porque eu não sabia se a gente voltaria logo pra casa. Então eu organizei coisas pra, acho que 2 dias pra ela. Eu queria que a gente voltasse logo, mas eu não sabia como iria ser. E nesse meio tempo eu continuei louvando esse mesmo hino. Eu continuei conectada em meio a desespero, choros e lágrimas. Eu continuava louvando, eu continuava meditando nesse hino, entregando tudo ao Senhor através dessa canção. Quando o bolo ficou pronto, eu só desliguei. Eu não me lembro de ter tirado do forno, eu só desliguei, deixei lá certinho. No máximo eu coloquei um paninho por cima do bolo mesmo. E chamei outro Uber e fui correndo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha filha estava com o meu marido e com minha sogra já lá dentro do hospital, fazendo raio-x da mãozinha dela. Eu tive que ficar esperando, não sabia como é que ia ser, o que é que iria acontecer. Mas uma coisa era certa: a pedra tinha quebrado exatamente em cima da mão dela. A mãozinha dela estava toda roxa, toda inchada e sangrando. O dedo dela sangrava, mas a mão inteira, só o dedo sangrava, mas a mão inteira estava inchada, estava um negócio até feio. E eu só conseguia me desesperar porque aquela pedra era muito pesada para a mãozinha dela e na minha mente tinha acabado, destruído com a mão dela. E eu disse: pronto, a ficha começou a cair e eu comecei a ver que não seria nada rápido e que eu iria demorar no hospital com ela. Eu não conseguia me conter no hospital, eu continuei louvando a Deus. Eu não conseguia mais louvar expressamente, mas eu conseguia louvar através da minha mente, né? Continuar conectada com Deus através desse hino. E cada vez que eu lembrava, sabe, meditava na letra, mas eu chorava porque o momento não era nada fácil. E eu sabia que Deus estava agindo no meio de tudo aquilo. Eu continuei chorando, eu continuei louvando, eu continuei conectada com Deus, tudo ao mesmo tempo. E foi algo impressionante, porque eu não sabia que eu seria capaz de vencer uma guerra desse tamanho apenas louvando ao Senhor. Naquele exato momento, a minha sogra saiu lá de dentro do hospital, veio me buscar, porque eu havia avisado ela que eu já tinha chegado, que eu estava ali esperando, e ela veio me buscar. E eu entrei, era terrível o choro de Arielle, doía na alma, de coração. Nenhuma mãe tá pronta para isso. E era uma dor muito grande quando a gente ouvia ela chorar, porque ela chorava muito, ela se desesperava muito. Eu tenho certeza que a dor que ela sentia era horrível. E aí, nesse exato momento, nós já recebemos a notícia do nosso milagre. Dependente da pedra, de onde e como ela caiu, ela só fez um corte por baixo da unha do dedão. Também não sei como foi isso. Não cortou em cima, só cortou por baixo da unha do dedão. E até hoje eu fico impressionada de como é que isso aconteceu. Mas não quebrou um osso, não quebrou nada. O peso da pedra não foi capaz de quebrar a mãozinha dela. Ali eu já respirei aliviada, porque independente dela ter que passar por uma pequena cirurgia, mas ela não tinha ossos quebrados. O hospital não tinha ortopedista, então a gente teve que ser transferido. Fomos nós dois, eu e meu marido. A gente foi junto para o hospital. Eu já não lembro mais como é que foi tudo isso, porque a gente não podia ir na mesma ambulância. Foi uma turbulência muito grande. E a gente passou, se eu não me engano, 3 dias no hospital com a Arielle internada.
nesse pré-operatório, operatório, pós-operatório de observação. Se eu não me engano, foi 3 a 4 dias e foram os dias mais longos de nossas vidas. Eu ainda pensei em ficar em casa para ir para o evento no outro dia e deixar meu marido ir sozinho com a nossa filha para o hospital. Mas na mesma hora que eu havia decidido isso, eu pensei, as pessoas vão me criticar muito, dizendo que eu sou uma mãe irresponsável, enfim. Eu já estava com aquele sentimento de culpa terrível por tudo que tinha acontecido e não que eu ligue muito para o que as pessoas falam, mas esse era um período, um dia muito delicado, uma situação muito difícil. Todo o processo foi muito delicado, porque ela não deixava a gente fazer muita coisa, os médicos pegavam a mão dela para fazer alguma coisa, só que eu acredito por ela sentir muita dor, ela não deixava mexer, ela se esperneava muito, a gente colocava ela para assistir, para ela se distrair, para poder a gente mexer na mãozinha dela, mesmo assim ela não conseguia se desligar da mão. E foi muito, mas muito difícil, que palavras aqui não conseguem descrever o quanto difícil foi. Mas eu louvo a Deus, porque Ele nos permitiu o vale, mas Ele também nos permitiu viver um milagre. Porque o milagre aconteceu no exato momento em que Deus não permitiu, Deus estendeu as mãos para que os ossos da mão dela não tivessem quebrado, mas apenas um corte no dedo, por baixo da unha, para deixar um sinal. Até hoje ela tem uma leve sequela na unha. A unha dela não é totalmente perfeitinha, tem uma pequena deformidade devido à cirurgia. A cirurgia também foi muito difícil pra gente, né? Pra ela, até o momento que ela adormeceu, foi bem difícil. Quando ela acordou, ela já começou a querer meio que se agitar também. Mas, sabe, poder contar que Deus nos livrou de algo que poderia ter sido 10 vezes pior, que poderia ter sido terrível, já é um motivo da gente se alegrar e comemorar, e até hoje a gente relembra o quão difícil foi. No meio de todo esse alvoroço, eu lembro que eu ainda mandei mensagem para minha mãe, contando para ela o que tinha acontecido. Eu não podia contar com ela porque ela já estava morando em outro estado, diferente do da gente, mas eu podia conversar. E aí ela só disse assim para mim: Neide, você estava louvando. Então foi o inimigo que se levantou irado porque você estava louvando a Deus. E na mesma hora eu não falei nada, eu só pensei. E na minha mente só passava uma coisa: se aquilo era o inimigo se levantando, como ela realmente estava dizendo, então ele não estava satisfeito porque Deus tinha feito o milagre, Deus tinha nos livrado e ele ainda ia tentar se levantar. E foi certo. Quando a gente passou por toda aquela turbulência, foi terrível, foi uma angústia muito grande, foi muita aprovação dentro de 3 a 4 dias, não lembro ao certo. Quando a gente finalmente teve alta, chegou em casa, tava tudo de bem, tudo bom, sabe? Novamente a gente se voltando aos eixos, já tinha perdido o evento. Quando a gente foi contar o testemunho, simplesmente algumas pessoas começaram a se levantar, dizendo que a culpa tinha sido nossa. E foi tanta afronta, só que eu já sabia que alguma coisa iria acontecer. Então eu disse, jamais o inimigo vai me ver derrotada, porque o milagre eu já vivi e eu sei que é ele tentando fazer com que eu me desanime, com que eu pare, com que eu me entristeça. Isso não vai me entristecer. E por mais que foram ditas palavras duras, severas, mas eu não liguei, não me deixei abater. Meu esposo ainda quis ficar meio nervoso com isso, mas depois ele também deixou pra lá. E nós demos a volta por cima, porque Deus é maior e nos deu o livramento. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar
onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo